Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus tem grandes coisas para mim e a sua vida nessa noite. Amém? Glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Você pode dizer assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Ô meu querido, levanta a voz. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida. Agora fala assim para a sua família, ó: o Espírito do Senhor está sobre a minha família. A ação de Deus, a minha casa, a minha vida está na mira de Deus. Querido, abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo 19. O encontro com Deus, parte 2. Qual o momento mais especial da vida? Qual a experiência mais marcante da vida? Qual a maior dádiva da vida? É o encontro com Deus. Lembra-se de Ayrton Senna? Quantos prêmios? Lembra de Ayrton Senna? Lembra, Júlio? Quantos prêmios? Quantos prêmios? Lembra, Júlio? Mas a vida, se não tiver encontro pessoal com Jesus, tudo é fugaz, tudo é vão. Lembra daquela cantora Enoir? Não vou nem conseguir dizer o nome dela, aquela inglesa. Diz aí, Jéssica, para mim, por favor. Enohausen. Exatamente assim. Uma voz extraordinária, mas aos 27 anos sem falta de Cristo, a falta de um encontro com Deus. Pode ser a pessoa mais inteligente, mais talentosa, mas é um vazio muito grande. Agora ao contrário, o menor de todos, o encontro com Deus faz dessa pessoa mais importante, mais feliz da vida. Amém? Você já teve esse encontro? Se coloque em pé, vamos ler a palavra de Deus. Que coisa linda esse capítulo de número 19. É o capítulo das apresentações. É o capítulo daquela quebra de silêncio. 400 e tantos anos de silêncio. E Deus agora chama o povo e ali faz aquele encontro de apresentações. E Moisés era o mediador. Capítulo 19, versículo de número 13. Nós lemos na semana passada de 1 a 12. Hoje vai ser a partir do 13. Diz assim, Êxodo capítulo 19, versículo de número 13. Diz assim: ninguém, olha Deus falando, ninguém encostará a mão naquele que fizer isto. Ele será apedrejado, flechado, seja animal, seja homem, não viverá. Mas quando a trombeta soar longamente, eles subirão até o monte, a base do monte. Então Moisés desceu do monte, santificou o povo, e eles lavaram as suas roupas. Ele disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não chegueis à mulher. E no terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte, e ouviu um soar de trombeta muito forte, a ponto de fazer estremecer todo o povo que estava no acampamento. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e eles ficaram à base do monte, e todo o monte Sinai fumegava, pois o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia muito, tremia, enquanto o som da trombeta aumentava cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia por intermédio de um trovão. E tendo o Senhor descido sobre o monte Sinai, sobre o topo do monte, chamou Moisés,
chamou Moisés para lá, e Moisés subiu. Então o Senhor disse a Moisés: desce e fala para o povo, adverte, não, para que não aconteça que eles ultrapassem os limites para vir até o Senhor, a fim de vê-lo, e muitos deles morrerão. Os sacerdotes que se aproximaram do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertistes, dizendo: marca limites até o redor do monte, santifica-o. E disse o Senhor, e o Senhor insistiu: vai, desce, depois subirás com Arão. Mas os sacerdotes e o povo não poderá ultrapassar os limites para subir até o Senhor, para que não se volte contra eles. Versículo 25, vamos ler juntos? Então Moisés desceu até o monte e lhe disse isso: Senhor Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para a palavra, para a escritura, para o Espírito do Senhor nas nossas vidas, no nosso interior, no meio da sua igreja. Deus vivo, transita, Senhor Deus, no meio do seu povo aqui, transita, Senhor, em cada casa. Ó Deus, opera, Senhor Deus, grandes coisas, porque agindo o Senhor, ninguém impedirá, Senhor. A nossa vida está sob a ação do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Obrigado, queridos, poder sentar. O encontro com Deus, parte 2. O encontro com Deus. Nós vimos a semana passada que o encontro com Deus, ele envolve a submissão. Vimos que para se encontrar com Deus, para andar com Deus, é preciso diligentemente observar, praticar as coisas, os mandamentos, a aliança de Deus. Vimos a santificação, a determinação de Deus para andar nos caminhos dele, para estar com ele. Vimos também a semana passada que Deus põe limites para que a gente ande na sua presença. Nós vamos ver nessa noite, segunda parte. Temos um encontro marcado com o nosso Criador. Ninguém escapa. Nesse encontro só existe duas maneiras de encontrar com Deus: ou encontrar com Deus sozinho, ou encontrar com Deus com o justo advogado Jesus Cristo. Se a pessoa for encontrar com Deus sozinho, a palavra diz que os céus e a terra, a santidade de Deus, ninguém pode suportar a presença de Deus, a sua santidade. Por isso que todo aquele que se apresentar diante de Deus sozinho será consumido, será banido. E a segunda maneira é se apresentar com o advogado, o Senhor Jesus Cristo. O encontro com Deus é inevitável. Todos se encontrarão, todos teremos um encontro. Lá em 1 Coríntios diz que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, quer seja crente, quer não seja crente, seja o que for, ele comparecerá diante de Deus. Mas o encontro com Deus, ele tem uma característica muito interessante. Ele tem um encontro inicial aqui na terra, tem um encontro contínuo e tem um encontro final na eternidade. É preciso ter esse encontro aqui para que o dia a dia ele seja marcado pela presença de Deus, e no dia do encontro final você não será uma pessoa desconhecida, não será uma pessoa que está longe de Deus. E aqui nós vamos ver nesse texto sagrado esses três níveis, esses três processos. Essa apresentação de Israel com Deus nos comunica essas três fases. Nós temos esse momento, esse encontro. E como é que vai ser esse encontro? Como deve ser esse encontro? Um encontro inicial, um encontro que ele é um processo e também final.
Deus aqui está, Ele escolheu Israel. Deus escolheu o povo para que a aliança com o seu povo comunicasse, viesse através de Israel a pessoa de Cristo, e para que a pessoa de Cristo viesse e todos nós tivéssemos uma aliança com Deus. Então esse encontro aqui no Monte Sinai, esse encontro é um encontro que foi o sinal, a prefiguração de todos os encontros que viriam por meio da aliança de Cristo Jesus. Então isso é muito importante a gente ter em mente, que ali não era apenas um encontro estático, não era apenas um encontro, foi Israel e Deus. Não, esse encontro, ele tem desdobramentos na minha e na sua vida. Esse encontro estava sendo ali a ação de Deus que iria perpetuar o encontro das pessoas que viriam por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Deus já começa a estabelecer a quarta prerrogativa para esse encontro: consagração. Versículo de número 14, o Senhor diz assim para Moisés: Então Moisés desceu do monte e santificou, consagrou o povo. Em algumas traduções tem consagrou, está certo. Em outras traduções está santificou, também está certo. Porque a mesma palavra traduzida para santificação e consagração é a mesma palavra no original que você já ouviu falar pelo menos alguma vez. É a palavra kadosh, que é santo, santificado, consagrado. Eu vou usar a palavra nessa noite, a palavra consagrado. Deus manda para que Moisés desça e consagre o povo, e repete isso no versículo de número 22. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem ser consagrados, para que o Senhor não volte-se contra eles. Moisés consagra o povo. A consagração aqui, ela é a preparação. A consagração, ela é a dedicação. A consagração aqui é a entrega. A consagração é a exclusividade para o serviço de Deus. A consagração comunica a totalidade para Deus. Deus está dizendo: desce Moisés e consagra o povo. Ou seja, esse povo é exclusivo. Esse povo agora é um povo que não vai ser mais dividido com deuses alguns. Ele será um povo exclusivo. Será uma separação e uma consagração. Ou seja, a santificação é separação e a consagração é a totalidade. A totalidade. Nós vemos que consagração, essa palavra, para nós entendermos assim, é como se fosse, por exemplo, quando você tem um acabamento, uma ilustração na pintura, é como o brilho daquela pintura, é como se fosse na marcenaria o acabamento, a beleza do móvel. Na música é aquela harmonia das vozes, nas cores é a combinação das cores. Então quando você tem uma pessoa que faz um trabalho bem feito, a pessoa diz assim: essa pessoa foi consagrada naquilo que está fazendo. Ou seja, na totalidade ela foi totalmente conhecida por aquilo. Dois exemplos de consagração, um que deu certo, outro que deu errado. Foi Sansão. Sansão foi consagrado por Deus, mas Sansão se afastou de Deus. Sansão, ele era nazireu de Deus, ele era forte, era um homem muito capacitado, mas ele deixou a consagração e ele fracassou, porque ele deixou de ser um homem consagrado a Deus. Um exemplo positivo é Davi. Davi, mesmo quando ele caiu, ele voltou a se consagrar ao Senhor, e ele escreveu o Salmo 51. A consagração é aquilo que você faz, é aquilo que você que entrega para Deus, é a excelência, uma oferta consagrada a Deus, um culto, uma disposição de culto a Deus. A consagração, ela envolve
toda a nossa vida, a consagração é você por inteiro. Por exemplo, você começa, até no domingo à tarde, você começa a se consagrar. Você já percebeu que o culto, a consagração não é quando você chega, mas envolve a tarde, envolve o sábado, envolve a sexta, a quinta-feira, ou seja, porque é uma totalidade. Se você passa a tarde toda assistindo filme de terror, então com coisas ali dentro de casa, aquela confusão toda, isso atrapalha o culto que você presta a Deus. Mas quando você consagra, essa tem diferença. Nadab e Abiú, quando trazem o fogo, eles são consumidos, porque era fogo estranho, não era um fogo consagrado. Porque Jesus entrou no templo e derrubou as mesas dos cambistas, derrubou os vendilhões? Porque ele disse: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus estava ali comunicando consagração. Conta que uma vez um pregador estava fazendo um apelo, e ele fazendo um apelo, ele disse: quem deseja entregar a vida ao Senhor Jesus, vem à frente. Quem deseja entregar totalmente a sua vida a Deus, vem à frente. E veio um cadeirante. Ele veio tímido, veio até próximo do altar, e no ouvido do pregador perguntou: Deus aceita um homem pela metade? Ele se referindo a ele. Como cadeirante, ele se classificou como metade. E o pregador, com muita inteligência, disse: Deus aceita um homem pela metade, desde que ele se entregue por inteiro. Mas Deus rejeita um homem por inteiro, ou pela metade, que não se entrega por inteiro. Ou seja, a comunicação, ou a consagração, é quando a gente se entrega a Deus por inteiro. Mesmo que a pessoa se diga assim: eu não sou totalmente, fisicamente eu não sou completo. Um cadeirante, que ele falou no caso dele, ele achava que era pela metade, mas o coração entregue por inteiro é o que Deus quer de nós. Conta que uma vez, acho que foi Bute, fez um apelo e aceitou a Jesus, uma criança, e aceitou Jesus um adulto. E ele disse assim: hoje à noite entregou aqui uma vida por inteiro e outra vida pela metade. E ele, naquela noite, que a criança tinha a vida toda consagrada, e aquele adulto, ele tinha metade da vida que não foi consagrada. Também vale essa aplicação. Quando a criança entrega a vida, ela desde a sua infância serve a Deus, então teve a sua consagração por inteiro. Mas mesmo quando a pessoa, pela metade, no final da vida, ela gastou a vida pela metade, mas se entrega por inteiro, Deus recebe essa consagração. Você crê nisso? Deus recebe por inteiro. É isso que aconteceu com o ladrão na cruz. Pode ser que ele gastou metade da vida longe de Deus, mas na cruz ele se entregou por inteiro. Ele se entregou totalmente. O que é consagração? O que Deus exige nesse encontro? É esta consagração, é a adoração exclusiva a Deus. Deus não divide a sua glória com as imagens da escultura. Deus não divide a sua glória, a sua adoração com mais nada na nossa vida. Por que o nosso Brasil, como o Marcos citou nessa noite, está uma situação como essa, milhões ainda numa cegueira muito grande? Porque precisa descobrir que no encontro com Deus, Ele chama para ser exclusivo, uma consagração por completo. E essa consagração também envolve uma vida de santidade. No versículo de número 15 diz assim: e ele disse ao povo: estai prontos para o terceiro dia, e não vos acheguei a mulher. Tem tido
anunciado, como foi falado hoje de manhã no Pitágoras, um evangelho nos púlpitos de vitória, muita vitória, o triunfalismo, é verdade, mas é preciso que haja um evangelho pregado de santidade, um evangelho pregado de santificação. Segui a paz com todos e a santificação, se ninguém verá o Senhor. Nesta consagração, Deus exige de nós esta santificação. Eu fico preocupado com o número de divórcios, fico preocupado com a fornicação, fico preocupado com pessoas que dizem que têm o evangelho nas mãos e praticando barbaridades. É verdade que o joio, ele se infiltra, mas você que é um servo de Deus, conserve-se em santidade. Igreja de Cristo, igreja brasileira, não abra mão da santidade. Jovem cristão, não tenha relação sexual fora do casamento. Deus abomina, Deus é algo terrível, não faz isso. A nossa igreja, a igreja de Cristo, ela defende que devemos conservar até o casamento, porque o casamento, ele é o local onde Deus dá um presente, e esse presente é a sexualidade, e a sexualidade fora do casamento é prostituição, fornicação, traz todo tipo de maldição contra a pessoa. Nós não aceitamos isso, em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, seja a nossa bandeira, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. Você pode dizer assim, santidade ao Senhor, seja a nossa vida santidade ao nosso Deus. Disso não abra mão, meu irmão, em nome de Jesus. Nesse encontro com Deus, nós não podemos baixar a guarda. Mas nós temos tanto talento, mas o talento não pode substituir a santidade. Mas eu tenho tantos dons espirituais, mas os dons espirituais não podem substituir a sua santidade, a nossa santidade. Pois Deus estabelece aqui, para que esse encontro aconteça, é preciso consagração. Segundo, para que haja um encontro com Deus, a Bíblia diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Deus está perto. Deus, a gente não precisa caminhar milhões de quilômetros, centenas de quilômetros para buscar Deus. Ele vem ao seu encontro. Ele vem ao seu encontro. Olha que coisa maravilhosa. O Deus que você serve é um Deus que está perto. Aonde você clama, Ele vem ao seu encontro, Ele te acode. É esse Deus. Agora é o Deus que Ele manda que a gente tenha comunhão com Ele. Olha comigo aqui no versículo de número 17. Diz assim, então Moisés levou o povo para fora do acampamento. Para o quê? Para o encontro com Deus. Moisés leva o povo para o encontro com Deus. E isso nos comunica comunhão. Moisés estava ali prefigurando Cristo, o encontro com Deus. Quando Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ali ele estava vislumbrando a pessoa de Cristo. Para o encontro com Deus. Marque essa parte aqui. Moisés leva para esse encontro. Moisés estava fazendo ali aquelas apresentações, dizendo, Deus, aqui o povo, aqui está Deus. Olha que coisa linda. Quando você aceita Cristo, Deus está sendo apresentado para você. Quando você aceita Cristo, Cristo está dizendo assim, este aqui, essa aqui é Jane, esse aqui é o Senhor Deus. Olha que coisa linda, né, Jane? Quando você aceita Cristo Jesus, Jesus diz assim, Jasso, esse aqui é o Jasso e esse aqui é Deus. Então a apresentação. Então Deus faz essas formalizações por meio de Cristo. É esse encontro pessoal. É esse encontro pessoal. Quando você diz, naquele dia eu entrego a minha vida a Cristo, ou seja, você está sendo formalmente, oficialmente apresentado eternamente ao Deus eterno. Amém, Eduardo?
Que coisa linda, né? Quando você, diante de Deus, diante publicamente, você aceita Cristo. Aí Deus diz: eu estou conhecendo agora. Você lembra daquele texto que Jesus disse assim, que a pessoa falou assim, ó: Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome... Você lembra desse texto? Mateus capítulo 7. Aí Jesus diz assim: nunca vos conheci. A pessoa fez maravilhas, expulsou demônios, curou, milagres. Aí Jesus disse: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? A apresentação quem faz é Jesus, Deus e a pessoa. Quando você vem a Cristo, Deus é apresentado. Aí tem comunhão. Essa comunhão é tão maravilhosa, tão assim, tem uma atenção tão grande, que essa comunhão, Cristo é o único mediador. Essa comunhão, ela tem assiduidade. Lembra? Atos capítulo 3, versículo 1. Pedro e João, Porta Formosa, hora nona, estava ali na oração. Quando você tem comunhão com Deus, quando você tem um encontro com Deus, essa comunhão tem assiduidade. O que é isso, pastor? Ela tem uma frequência. Cadê? Teve gente que desapareceu. Deus tem misericórdia. Querido, a sua comunhão com Deus, quando você encontra com Deus, é uma comunhão assídua. Não tem pandemia, não tem impedimento, você tem assiduidade. Aleluia. Glória a Deus. Nada te interrompe. Quem nos separará do amor de Deus? Perigo, nudez, fome, espada, principados, potestades, anjo, nada poderá. Ou seja, na comunhão com Deus, quando você tem a apresentação de Cristo, você tem assiduidade. Assíduo. Pedro e João. Também tem prontidão, alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Essa comunhão também, esse encontro tem prioridade. Marta hospeda Jesus. Que coisa linda, Marta hospeda Jesus. Mas quem desfruta de Jesus? Maria, aos pés de Cristo. Ou seja, aquele encontro é um encontro prazeroso de comunhão. Querido, olha, uma das coisas, você pode estudar o Islã de capa a capa, entrevistar eles e tudo mais. Uma das coisas que eles mais admiram no cristianismo é que o Deus do cristianismo é o Deus de comunhão, é o Deus de encontro, de relacionamento, de envolvimento. Por isso, ali Moisés traz o povo e diz: Senhor, esse aqui é o povo, Deus, esse aqui é Israel. Olha que coisa linda. Ali, Deus fazendo as apresentações. Por que é tão importante essa comunhão? Porque existem diversas metáforas nas Escrituras Sagradas. Tem a metáfora da noiva e do noivo. Tem a metáfora que Jesus disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Tem a metáfora do hóspede. Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Essa metáfora tão linda de sentar à mesa, ceiar. Tem a metáfora que Jesus usou do amigo. Ele disse em João 15, versículo 15: não vos chamo mais servos, mas vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É profunda as metáforas que Jesus usa. Ele usou a metáfora também do filho. 1 João 3,1: vede quão grande amor nos tem dado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então essa comunhão, esse encontro com Deus é de grande valor. E da família, outra metáfora, Efésios 2,19: nós somos da família de Deus.
sim, você diz assim: eu não presto, ninguém gosta de mim. Mas quando você vem a Cristo, Ele te dá o título de filho, e Ele diz assim: ó, você agora não é apenas estrangeiro, você agora é também da família. Você pode pensar em algo mais maravilhoso? Você pensa assim: eu não presto, e se o lixo jogar no lixo, o lixo devolve. Mas quando você vem a Cristo, Ele diz assim: vem cá, vou te fazer rei, vou te fazer sacerdote, vou te fazer também parte da família. Que coisa maravilhosa esse encontro com Deus. É comunhão. Comunhão em que Cristo, Ele disse: eu vou para o Pai, e olha, aguenta firme aí, que eu vou voltar e vou te levar. Agora, olha que Jesus é demais. Eu descobri que Deus é demais. Ele diz assim: eu não vou colocar você lá num cantinho escuro lá, porque dá. Ele diz assim: ó, eu vou para o Pai, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo. Aí ele vai mais fundo, ó: para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Deus, Ele leva muito a sério quando você diz assim: eu quero Jesus, eu quero seguir a Deus. Deus leva muito a sério essa comunhão. Por isso que a gente deve levar muito a sério, porque Ele leva a sério. Ele não diz assim: eu vou arranjar um cantinho lá, você crentinho, já teve esse negócio. Não. Com Cristo Jesus é uma comunhão em absoluto. Creio que muitas situações serão bem melhores com a certeza da proximidade, da identidade com Deus por meio de Cristo. Creio que os problemas são mais resolvidos com essa certeza da comunhão. Creio que as dúvidas são mais esclarecidas com essa comunhão com Deus, essa certeza desse encontro. Creio que as crises são suportáveis. Creio que os medos são vencidos. Creio que os desesperos são controlados. Creio que as tristezas são superadas. Quando você sente o amor de Deus, sente o amor de Deus, você que está em casa deprimido, você pode dizer: depressão, vai embora, porque o amor de Deus invade a minha vida. Estou brincando não, irmãos. Uma irmã, ela falou para mim assim: pastor, fui curado da depressão. Uma lindinha, uma irmãzinha aqui da nossa igreja. O pastor estava, eu fui curada. Ela contando: fui curada, fiz um propósito de oração. Ela contando: Deus me curou. E eu disse: irmã, eu creio o nosso Deus, a Deus que te abraça. Essa comunhão não é uma comunhão intelectual apenas, é uma comunhão que inunda, que invade, que fortalece a nossa vida. É maravilhoso, é maravilhoso. Seja qualquer tipo de tristeza, essa comunhão te abraça e te sustenta. Não é uma invenção, ele é profunda. Por último, nesse encontro com Deus, tem que ter e precisa ter comunicação. Versículo de número 25 diz assim: então Moisés desceu ao povo e lhe disse isto. Moisés comunica tudo por escrito. Você pode imaginar? Desce e as tábuas da lei com escrito por Deus. Desce tudo escrito por Deus. Aí você pensa assim: pastor, foi tudo isso? Amados, queridos, você que está aqui, eu creio que você vai acompanhar agora. Aí Deus pensa assim: tábua é bom, estou comunicando. A escritura é ótima, escrito. Aí Deus diz assim: vou mandar o meu filho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, a comunicação exata de Deus. Preste atenção aos detalhes que Deus falou. 400 anos
Você pode imaginar 400 anos de silêncio ali no Egito, escravidão, Egito, deuses de Faraó, 400 anos. Rompe aquele silêncio e Deus se encontra com o seu povo. Você pode imaginar que coisa espetacular, Deus se comunicando, falando ali. Mas não adianta pedir para Deus falar mais se não dermos atenção ao que foi revelado. É preciso que não distorçamos o que Deus disse. E Deus nos leva para a segunda etapa quando passamos para a primeira. É preciso ficar bem afinado com a comunicação de Deus. A vida espiritual só tem firmeza se tiver conteúdo da parte de Deus. A vida se sustenta quando você tem conteúdo da Escritura Sagrada. A vida espiritual só se sustenta quando você tem conteúdo da palavra. Veja que aqui diz assim, ó, então Moisés desceu até o povo. Ele disse isso porque aquele povo precisava ser sustentado. A gente precisa ser sustentado por meio da palavra. Por que os batistas é conhecido pela pregação da palavra? Porque Jesus, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que sustenta a nossa vida é a palavra, essa comunicação de Deus. Eu preciso ficar afinado. A vida só é consistente com esse alimento. A vida só é saudável quando tem alimento saudável. A vida só tem convicção quando tem esse verdadeiro ensino, esse verdadeiro ensino. Aqui é o feijão com arroz, ó, que sustenta. Tem gente que se comer macarrão 2 horas ela está com fome, só se sustenta com feijão e arroz, que é o consistente. É Deus. Palavra de Deus aqui que é consistente, ó. Consistência da comunicação de Deus, que traz verdadeiro alimento para nós. Eu peço a você que abra, por favor, nessa parte final, em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Desculpa, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Que diz assim, Hebreus 1 e 2, que é o tema da nossa, a divisa do nosso tema. Hebreus capítulo 1 e o versículo de 1 e 2 diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, nos falou pelo Filho, aquele designou herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também fez o universo. Vou pedir, Flávio, você me ajuda aqui, querido Flávio e Davizinho? Coloca para mim Marcos 16, versículo 6. No Éden, o encontro com Deus foi interrompido. No Éden foi rompido. Mas Deus agora estava reconstruindo esse reencontro. Estava reconstruindo. E ali estava fazendo um reencontro com o povo. Mas Deus trabalha com a particularidade. Olha esse versículo aqui. Marcos 16. Jesus ressuscita, Ele manda um recado, Ele manda uma mensagem. Marcos 16, Ele manda, Ele diz assim:
Flávio, eu errei, é o versículo 7. Versículo 7. Obrigado. Quando Jesus ressuscita, ele diz assim, aliás, o anjo disse, vai para a Galileia, que lá tem um encontro com os discípulos. O destaque que eu gostaria de fazer é aqui, ó. Ide e dizei a seus discípulos. Jesus, aliás, os anjos, o anjo, né? Diz ter um encontro com os discípulos, no geral. Agora, observe que só Marcos faz esse detalhe aqui, ó. E a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ou seja, Deus tem um encontro coletivo, discípulos, mas ali ele tinha um acerto de contas, um reencontro com Pedro. Isso nos comunica o seguinte, que Deus ele chama a todos, mas ele chama você em particular pelo seu nome. Jesus tinha um assunto com Pedro. Qual era o assunto? Pedro, vamos consertar aquilo lá. Ligou 3 vezes. Então tinha um assunto para consertar. E era o reencontro. E é muito maravilhoso isso, porque Deus te chama no geral, mas Deus te chama também pessoal, nome por nome. Ele te conhece, Ele nos conhece pelo nome. Nesse encontro. Você gostou do nosso vídeo? Então se inscreva no nosso canal Igreja Batista da Esperança em Hortolândia e ative o nosso sininho, dê um like e compartilhe também esse vídeo